Quando a gente pensa em Egito, logo vem pirâmide na cabeça. Mas o país é bem mais que foto de cartão postal. Tem um rio gigante que manda no calendário e concentra quase todo mundo nas suas margens, como uma avenida de vida cortando o deserto. Tem cidade onde mesquita, mercado e buzina dividem o mesmo quarteirão, com cheiros de café com cardamomo e ouro nas vitrines. Tem um templo colossal que foi literalmente cortado em blocos e remontado morro acima para não afundar quando barraram o Nilo. Tem um navio da Segunda Guerra dormindo no fundo do Mar Vermelho, hoje coberto de corais, virando museu submerso. E entre uma duna e outra, histórias que ligam faraós, engenheiros e mergulhadores num mesmo fio. Em poucos minutos, a gente vai te levar do silêncio das tumbas ao caos gostoso do Cairo, da água que faz o país respirar ao azul profundo onde a história se esconde. O que quase ninguém vê é como tudo isso se conecta. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. O Egito é clássico e contemporâneo ao mesmo tempo. Escavações continuam revelando peças de um quebra-cabeça antigo, enquanto metrópoles como o Cairo crescem em camadas vivas de história. Neste episódio, vamos seguir um roteiro de descoberta de 9 curiosidades sobre o Egito. Iremos passar por Nilo, pirâmides, vales funerários, templos de Luxor e Karnak, a grande obra de Assuã, Abu Simbel em viagem, o Cairo plural, o Mar Vermelho, símbolos e sabores do dia a dia. Tá preparado? Então, vamos começar. Nilo, a linha do tempo viva. O Nilo não é só um rio, é um calendário em movimento. Por mais de 5.000 anos, suas cheias ritmaram plantio e colheita, sustentando uma civilização que brotou no deserto. Hoje, sua presença continua absoluta. Estimativas indicam que cerca de 95% da população do Egito vive ao longo do vale e do delta do Nilo, um cordão verde comprimido entre areia e água. Feche os olhos e imagine felucas de vela triangular deslizando ao amanhecer. Campos de um verde intenso encostando em dunas cor de cobre. Vilas que nascem e envelhecem seguindo a altura da água. O Nilo se estende por aproximadamente 6.650 quilômetros do coração da África até o Mediterrâneo. Um eixo que costura 11 países antes de derramar história no Egito. No delta, a vida se espalha em leque. Cidades como Alexandria pontuam um mosaico denso onde o rio encontra o mar. É ali que entendemos a síntese. Sem o Nilo, não haveria Egito como conhecemos. E é dessa água que olhamos para a pedra que desafiou o céu. Pirâmides de Gizé. Pedra, estrelas e precisão. No Planalto de Gizé, blocos que chegam a dezenas de toneladas foram ajustados com uma precisão que ainda intriga. A Grande Pirâmide, erguida por volta de 2560 a.C., está alinhada aos pontos cardeais com uma exatidão impressionante. Estudos propõem que os construtores usaram o equinócio de outono para guiar essa obra. Olhando de cima, é como se uma cúpula colossal estivesse cravada na terra. O sol desce e a silhueta das 3 pirâmides, Kelps, Khafre e Miquerinos, alongam sombras perfeitas. A esfinge vigia, meio leão, meio enigma, um corte animado na mente revela corredores, câmaras e alívios de peso escondidos por toneladas de calcário. E se as pirâmides celebram o poder, os vales revelam os segredos da morte e da memória. Vale dos Reis. O silêncio que fala. Escavado na rocha da margem oeste de Luxor, o Vale dos Reis guardou por séculos a vida após a vida dos faraós do Novo Império. Em 1922, uma abertura, do tamanho de uma lâmpada acesa no escuro, Howard Carter encontra a tumba de Tutankhamon, praticamente intacta, e o brilho de ouro, madeira, linho e alabastro volta a respirar ao ar. A descoberta acendeu o planeta e redefiniu a egiptologia. Mais adiante, outro labirinto monumental, KV5, Tumba dos Filhos de Ramsés II, revelou uma escala inédita quando sua extensão real foi identificada nos anos 1990. O vale parece quieto, só que cada parede, cada pigmento sobre gesso ainda sussurra cenas do livro dos mortos. O passado aqui não dorme, ele aguarda luz rasante.
Luxor e Karnak, arquitetura do sagrado. Em Tebas, o sagrado tinha endereço e caminho. O templo de Karnak, com a sala hipóstila sustentada por 134 colunas gigantes, é uma floresta de pedra onde a luz se filtra como em um templo de papiro. Ali, o festival de Opet fazia os deuses caminharem ou navegarem até o templo de Luxor, renovando o elo entre o faraó e Amon. A procissão seguia pela Avenida das Esfinges, um corredor cerimonial de 2,7 quilômetros, reaberto ao público com festa em 2021. Imagine a câmera deslizando entre capitéis em forma de papiro, tambores e sistros aquecendo o ar, barcas sagradas sobre ombros de sacerdotes, depois sobre a água do Nilo. A cidade inteira era palco e o tempo uma ponte entre mortais e deuses. Agora, quando o sagrado encontra a engenharia moderna, nasce o impulso de domar o rio. A grande barragem de Assuan, domando as cheias. No século XX, o Egito cravou no Nilo uma obra de escala faraônica, a Alta Barragem de Assuan, concluída em 1970 e inaugurada em 1971. Pela primeira vez, as cheias passaram a ser controladas por decisão humana. A energia hidroelétrica e a irrigação ganharam previsibilidade. Atrás da parede de rocha compactada, formou-se o Lago Nasser, um espelho de água com área em torno de 5.000 km². Mas toda decisão gigantesca produz sombras. O sedimento fértil passou a ficar retido. Comunidades foram realocadas e ecossistemas precisaram se adaptar à nova lógica da água. No mapa, o lago redesenha a Núbia. No cotidiano, o Egito agrícola mudou de ritmo. Quando a água sobe, alguns templos precisam viajar. Abu Simbel, o templo que mudou de lugar. Imagine serrar uma montanha em 1000 blocos numerados, transportar tudo e remontar, peça por peça, um templo inteiro, com fachadas de colossos de pedra, num ponto mais alto, longe da água. Foi isso que aconteceu em Abu Simbel, santuário de Ramsés II. Entre 1964 e 1968, um esforço internacional salvou o conjunto da inundação do Lago Nasser. Hoje, além da façanha da mudança, o templo mantém o espetáculo do alinhamento solar que acende a câmara interna em datas específicas. É engenharia sobre engenharia e devoção sobre tempo. Do sul monumental, subimos para o norte que não dorme. Cairo, tradição e futuro em camadas. O Cairo é plural. Em Al-Muiz, uma rua que atravessa a cidade histórica desde o século X, mesquitas, madraças de portões mamelucos compõem um museu a céu aberto. Na cidadela de Saladino, a mesquita de Mohammed Ali desenha o horizonte com cúpulas e minaretes otomanos. E no centro, o Museu Egípcio, aberto em 1902, ainda guarda tesouros que parecem ter saído ontem da areia. Puxe uma cadeira no Khan el-Khalili. O cheiro de café com cardamomo, pulseiras batendo, arabescos nas vitrinas, vozes que sobem como uma canção. O Cairo mistura o burburinho do século XXI com a pedra polida de séculos anteriores. E tudo cabe num mesmo enquadramento: tráfego, ofícios, fé e lembranças. De pedra e poeira, ao azul mais inesperado. Mar Vermelho, o aquário do deserto. A costa do Mar Vermelho egípcio é um convite a descer de máscara e cilindro para dentro de jardins de coral. Em Ras Mohammed, na ponta do Sinai, as águas claras e quentes revelam recifes exuberantes, com visibilidade que passa dos 30 metros e uma variedade de espécies que transforma qualquer mergulho em espetáculo. É um parque nacional e, ao mesmo tempo, um palco silencioso onde cardumes desenham coreografias. Perto dali, dorme um gigante de ferro, o SS Thistle Gorm, cargueiro britânico afundado em 1941 por bombardeio alemão. O casco, a cerca de 30 metros de profundidade, virou uma cápsula do tempo com caminhões, motos, botas e equipamento militar, hoje um dos naufrágios mais famosos do mundo para mergulho. A natureza cobriu a guerra com coral. Debaixo d'água, história e vida convivem em silêncio. Antes de partirmos, um último quadro.
símbolos, sabores e cotidiano que atravessam milênios. Na palma da mão, um escaravelho talhado. Para os antigos, um amuleto de renascimento. Na tigela fumegante, coxare, camadas de arroz, lentilhas, macarrão, molho de tomate e cebola crocante. Comida de rua, energia de cidade. Na rua, o chamado à oração costura as horas. Na banca, pão aish balad, saindo do forno como discos de sol. O Egito se reconhece em pequenos gestos, e o passado encontra lugar nas mesas de hoje. Por baixo de avenidas, monumentos e bairros, há sempre a mesma costura: água, pedra e gente. O Nilo segue como uma veia antiga. As pirâmides lembram que a precisão pode ser poema. Vales e templos guardam rituais que ainda acendem a imaginação. Barragens e templos movidos contam como o país conversa com o futuro. Cidades e mercados provam que tradição e modernidade cabem na mesma respiração. O mar, por sua vez, guarda naufrágios que viraram jardins vivos. No Egito, cada nascer do sol é antigo e, ainda assim, começa agora. E logo adiante, nos oásis e no deserto, reposam segredos ainda menos visitados, esperando a próxima luz rasante. E por hoje ficamos por aqui. Diga aí nos comentários o que você achou desse vídeo. E não se esqueça de seguir o canal e ativar o sininho. Fazendo isso, você nos ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Obrigado pela presença e até a próxima!